os caminhos concretos da expertise jurídica, entregando a vanguarda do direito superior na prática. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. Estamos de volta agora para falar sobre a participação de candidatas e candidatos nas eleições, né? Já falamos dos partidos, falamos das federações e agora vamos falar do mais importante, né? As pessoas que vão concorrer e disputar esses cargos. Quando a gente pensa, né, nos requisitos para candidatura, aqueles que terão que ser atendidos por quaisquer pessoas que queiram concorrer, nós vamos pensar no atendimento das condições de elegibilidade, são aqueles requisitos constitucionais, estão no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, e são requisitos de natureza positiva, ou seja, é preciso preenchê-los para poder viabilizar uma candidatura. Por outro lado, nós temos também que ter a ausência de causas de inelegibilidade, né? Essas ausências de causas de inelegibilidade aqui estarão ligadas a impedimentos, né, óbices, que esses cidadãos e cidadãs deverão evitar para que possam ser candidatos. Nós temos inelegibilidade de dois tipos. Temos aquelas de natureza constitucional e as de natureza infraconstitucional, que estão na Lei Complementar 64 de 90. Eu faço um destaque aqui para vocês, né, porque eu sei que esse tema da desincompatibilização, que aparece aí na nossa tela só como um lembrete, é sempre muito importante no momento de saber se as pessoas estarão ou não habilitadas a concorrer, né? Porém, gente, nós temos um rol muito extenso de hipóteses de desincompatibilização. Não só porque a própria lei já traz muitas dessas hipóteses, né, para saber se é necessário ou não desincompatibilizar, mas porque algumas situações vão sendo interpretadas pela jurisprudência do TSE. Então, qual que é o conselho aqui para vocês? Vocês vão entrar na página do TSE, que vão julgar lá desincompatibilização, prazos de desincompatibilização, e vocês vão encontrar uma lista, né, indicando as principais decisões do TSE a respeito do tema, com o prazo respectivo para que essa desincompatibilização ocorra. Né? Lembrando que nós temos 3 prazos, 6 meses, 4 meses antes da eleição e 3 meses antes da eleição. Então, quem estiver nas hipóteses aí dos 6 e dos 4 meses, na verdade, já deve estar atento, né? Porque isso foi em 2 de abril e 2 de junho, 4 meses antes da eleição, e agora 3 meses nós teremos 2 de julho, e essa é a data que abrange o maior número de desincompatibilizações, tá? Desse modo, é muito importante que as pessoas que pensem poder estar em uma situação dessa verifiquem nessa consulta do TSE para saber se a sua situação está ou não abrangida lá e se deve tomar, então, alguma providência. Além disso, quando nós chegarmos naquele período, 20/7 a 5 de agosto, que o partido, o órgão de direção partidária, no âmbito estadual, for fazer a sua convenção partidária, essas pessoas terão que ser escolhidas em convenção. Lembrando que na lei existia um dispositivo que já vinha suspenso há muito tempo e que falava sobre a chamada candidatura nata. Candidatura nata era a ideia de que pessoas que concorriam a cargos proporcionais, a reeleição em cargos proporcionais, né, deputados e vereadores, não precisariam passar pela convenção, eles teriam uma candidatura nata, ou seja, eles poderiam automaticamente, só bastando a sua vontade, passar a concorrer. E isso foi suspenso pelo STF já há muitos anos e finalmente, né, mais recentemente, foi declarada em final decisão de mérito a inconstitucionalidade desse dispositivo, porque colocava uma desigualdade, né, entre pessoas, então feria, de certa forma, o princípio republicano, já que era contrário, né, à igual oportunidade de chances ali de todos os filiados que vão querer passar por essa convenção partidária. Depois, nós teremos a necessidade de apresentação do requerimento de registro de cada candidatura. Esse requerimento é apresentado pelo partido, né, até o dia 15 de agosto, e se o partido ficar inerte, nós ainda teremos um prazo para a própria pessoa fazer essa apresentação. Gente, nós falamos aqui, quando nós vimos a nossa linha do tempo, na primeira parte do nosso encontro, sobre a filiação e o domicílio eleitoral, que tem que estar fixados 6 meses antes da eleição. Essas disposições estão lá no artigo 9º da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, e um tema, né, que eu trago aqui para reflexão de vocês, está até no material que foi disponibilizado, é nós pensarmos, né, a diferença entre
O que foi decidido lá naquele processo ao qual eu já fiz referência da candidatura do Sérgio Moro, né, da transferência do Sérgio Moro de domicílio para São Paulo, que foi indeferida, e o que diz a nossa resolução 23659 de 2019, que é a resolução do cadastro eleitoral. Essa resolução, ela traz um conceito que reflete uma jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que não tem nada de nova. Tem mais ou menos 30 anos, né, 20 anos aí que o tribunal já entende que nós temos que entender que domicílio eleitoral é diferente de domicílio civil e também é diferente do estrito conceito de residência. Então, em geral, eu faço esse alerta aqui. Hoje até saiu uma matéria bastante interessante na Gazeta do Povo, falando sobre as baixas chances de que essa decisão do caso do Sérgio Moro seja reproduzida, né, vire um parâmetro aí decisório que vai ser reproduzido em outras situações, né? A maioria das pessoas, e eu acredito também que haveria até uma chance talvez de reverter essa decisão, né, no TSE, porque colidia com a sua jurisprudência. Em geral, é claro que a gente tem um aspecto ali probatório a pensar, mas acabou que o próprio Sérgio Moro não quis, né, insistir nessa candidatura, nessa transferência para São Paulo e não recorreu. Mas o que é importante aqui para a gente pensar nos objetivos do nosso curso é que realmente não precisa ser uma situação, né, de acender alertas aí muito graves sobre algum risco de que as candidaturas deixem de ser aceitas por falta de domicílio, principalmente naquelas hipóteses em que a transferência já foi feita dentro do prazo, já passou o prazo de recurso e não há nenhuma prática fraudulenta na demonstração dos vínculos, porque essa hipótese de fraude na transferência é que ainda poderia levar a um momento aqui da gente ter uma anulação a esse respeito. Outro ponto importante é lembrar que no Brasil, aqui nos termos do artigo 11, parágrafo 14, é vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. Ou seja, todo mundo que quiser ser candidato ou candidata vai ter que passar pela escolha durante a convenção partidária ou da federação, né, vai ter que ser indicado para que possa concorrer. Né, nós não temos uma sistemática de permissão de que pessoas, por vontade própria, sem estarem ligadas a um partido político, elas se registrem candidatas. Vira e mexe, toda eleição tem alguém insistindo um pouco, né, nesse tema, às vezes a gente vê alguns pedidos, e a verdade é que o sistema de candidaturas, ele compatível com a lei, ele hoje não tem nem como receber, né, as solicitações de candidaturas desse tipo, porque elas têm que ser apresentadas vinculadas ao partido. E sobre o tema, só para lembrar, existe em discussão, né, pelo menos não decidido de maneira definitiva, um agravo em recurso extraordinário lá no STF, que é o 105.4490. Ele foi admitido em tese para poder discutir essa hipótese da compatibilidade ou não, né, da constitucionalidade ou não dessa restrição à candidatura avulsa que existe na lei, e dentro dessa argumentação está ali aparecendo algo voltado para falar sobre a Convenção Americana, né, de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, e qual seria o tratamento dos direitos políticos nesse pacto, nessa convenção. O fato que eu destaco para vocês aqui é deixar claro, gente, que a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela já enfrentou esse tema da forma de registro de candidaturas em duas oportunidades com resultados diferentes, mas que se comunicam exatamente porque as premissas fáticas eram diferentes, eram distintas. No caso Iatama versus Nicarágua, lá em 2005, a Corte acabou entendendo que havia sim uma violação quando se passou, né, na Constituição da Nicarágua a exigir o lançamento de candidaturas só por partidos políticos. Mas por quê? Porque havia uma expressão já política muito significativa nesse país dos povos indígenas, né, que se organizavam aí nesse movimento Iatama e que lançavam candidatos, né, vinculados a esse movimento sem ser vinculados a uma estrutura partidária. Mas isso, então, afetava um direito de uma coletividade, e o que a Corte considerou é que, quando passou a ser exigido o partido político,
houve, embora a norma fosse abstrata, né, aparentemente, ela incidiu diretamente sobre direitos políticos dessas comunidades indígenas, restringindo a participação política, certo? Então, na perspectiva de preservação do exercício dos direitos políticos, foi considerada uma restrição indevida. Vejam que a coisa é totalmente diferente lá desse outro julgado que está ali na telinha para vocês, o Castanheda versus México, em 2008. Uma situação em que uma Constituição que já previa, assim como a nossa, a exigência dos partidos políticos para registro das candidaturas, sem nenhuma alteração, uma pessoa, né, o Castanheda, ele querendo sair candidato, ele fala, isso está violando o meu direito, né, à candidatura, porque eu quero ser candidato e eu não quero ser filiado a nenhum partido político. Nessa hipótese, a Corte teve outra compreensão, né, ou melhor, ela usando a mesma premissa chega a um resultado diferente, porque ela diz assim, olha, aqui a gente não entra pura e simplesmente nas regras que os países membros estabelecem a respeito de como vão ser lançadas as suas candidaturas, né? Sistema eleitoral, sistema partidário, os partidos são livres, os Estados-membros são livres para estabelecer essas regras. O que acontece no caso aqui é que era uma regra de aplicação uniforme e que não tinha, né, um impacto específico sobre a redução de direitos do Castanheda, né, dessa pessoa. Ela era uma regra que é estabelecimento ali de como vão ser apresentadas essas candidaturas sem nenhuma restrição indireta significativa. Ou seja, todo mundo naquele país já estava acostumado, e é assim que funcionaria, né, que funcionava, a ter que passar pelos partidos políticos para ser lançados candidatos. Então, a situação do Brasil, ela é próxima do caso Castanheda versus México, né, se a gente for pensar na jurisprudência da Corte. Nós não temos uma outra forma de organização política paralela aos partidos políticos, pelos quais a gente tenha um costume, uma tradição de lançamento de candidaturas, como era lá no caso da Nicarágua, tá certo? Muito bem, pessoal, olha, falamos aqui sobre os requisitos que essas pessoas, né, interessadas em serem candidatos precisam atentar. É claro que eu não desci as minúcias aqui das condições de elegibilidade, das causas de inelegibilidade, e isso tudo, né, que é uma matéria mais ampla e ligada à elegibilidade, deve ser objeto de atenção por todos aqueles que pretendam se candidatar. Agora nós vamos falar das convenções para a escolha de candidatas e candidatos nessas eleições de 2020. As convenções, nós já mencionamos, vão ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Um aspecto trazido lá de 2020, né, no contexto da pandemia, acabou havendo essa discussão sobre a forma de realização dessas convenções, é que elas poderão ser presenciais, elas poderão ser também por modalidade virtual e ainda elas poderão ocorrer em modalidade híbrida, né, presencial e virtual. Esse é o nosso, né, novo normal, aí, nos acostumando com essas dinâmicas de atuação. O órgão partidário da circunscrição, nós já mencionamos aqui, o órgão, nesse ano, os órgãos estaduais, além, claro, dos diretórios nacionais na eleição presidencial, mas são esses órgãos estaduais que deliberarão sobre o lançamento das candidaturas, né, de governador, senador e deputados. Então, nesse âmbito é que será definida, né, no âmbito da autonomia partidária, quais serão as candidaturas, quais serão as coligações formadas. Mas, ao fazer isso, esses partidos eles precisam observar o estatuto do partido político e também eventuais regras que tenham sido aprovadas como diretrizes para a formação das coligações e escolha dos candidatos até 180 dias antes da eleição. Então, essas diretrizes que são aprovadas, elas podem, por exemplo, contemplar uma vedação, né, geral para o Brasil. Por exemplo, o partido A diz: eu não vou admitir, o Diretório Nacional publica essa diretriz, não será admitida coligação do partido A com o partido B em qualquer esfera. Isso é uma espécie de uma diretriz. E o que acontece se houver o descumprimento dessas diretrizes editadas pelo Nacional? O próprio Diretório Nacional, até 30 dias depois da data limite do registro, ou seja, vai cair em 14 de setembro, ele pode anular a convenção que contrariar essas suas diretrizes. E as novas candidaturas, para substituir essas da convenção anulada, elas podem ser indicadas até 10 dias
após a deliberação, observando necessariamente as regras da substituição de candidatos, inclusive a data limite de 20 dias antes do pleito, né? Porque as candidaturas só podem, a gente só pode ter a substituição de candidaturas até 20 dias antes do pleito. Então, gente, nós temos que tomar um cuidado aqui, porque se vocês somarem os prazos, em tese, o nacional pode anular a convenção 30 dias após a data limite do registro, 14 de setembro. Por outro lado, novas candidaturas só podem ser indicadas até 20 dias antes do pleito. O pleito é em 2 de outubro, 20 dias antes é 12 de setembro. Percebam que esses prazos não fecham. Então, havendo um caso de anulação, é preciso estar atento, porque as candidaturas na prática, mesmo que essa anulação ocorra lá mais avançado nesse prazo de 30 dias que o Partido Diretório Nacional tem direito, ela pode ser ineficaz, pode ser que invalidada lá no dia 14 de setembro, o resultado seja o partido ficar fora da eleição naquela circunscrição. Tá? Então, muito cuidado, né? Aqui eu repito a problemática de nós termos um registro de candidatura com data limite tão tardia, né? Acho que o mínimo que a gente precisava fazer mesmo, assim, na atividade do Congresso era voltar para julho, como já foi antes, né? Sendo que hoje a gente tem propaganda, com regras de propaganda que é possível realizar, né? Propaganda antecipada sem incorrer em ilicitude, em diversas modalidades, como nós temos visto, né, durante esse período. Então, eu não acho que é desculpa dizer que tem que segurar o registro bem para tarde para poder autorizar a propaganda só a partir daí. A gente tem como harmonizar essas questões e se o registro fosse, né, retardado e voltasse o período dele de lançamento, por exemplo, para 5 de julho, 30 dias depois dava 4 de agosto. E aí você teria um tempo hábil, né, para fazer eventual substituição de candidaturas. Então, vejam a problemática aí desse calendário apertado do nosso registro de candidatura. Muito bem. Feita a convenção partidária, o órgão, né, que for responsável por ela, vamos pensar aí os estaduais e nacionais, vai ter que digitar a ata no módulo externo do sistema de candidaturas, né, que é o Candex. Uma novidade que foi implementada em 2020 e que agora segue consolidada na nossa resolução é que o Candex ele passa a valer como livro-ata digital. O que quer dizer isso? Bom, a lei diz que a ata deve ser lavrada, né, em um livro físico que é aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. Então, um livro, né, os partidos têm esse livro, a Justiça Eleitoral abre, rubrica, entrega a eles e vão ser feitas ali todas as anotações, inclusive dessas atas. Depois, segundo a lei, essa ata que está no livro, ela tem que ser digitada no Candex. Pois bem, gente, lá em 2020, né, no contexto gritante ali da pandemia, constata-se, né, que era melhor evitar, a gente estava evitando a circulação de pessoas de diversas formas e não tinha por que ficar essa circulação de pessoas e principalmente do objeto, que a gente nem sabia se podia transmitir Covid ou não, um livro-ata ficar indo de lá para cá. Nós fizemos estudos dentro do TSE, né, e aí, nesse caso, nós chegamos à conclusão que era perfeitamente possível considerar, né, o conceito legal de um livro aberto e rubricado que fosse transportado para a ideia de um livro virtual. Ou seja, o Candex não é feito pela Justiça Eleitoral, não é um sistema desenvolvido pela Justiça Eleitoral? Bom, ele pode equivaler a um livro aberto, né, pela Justiça Eleitoral. E a rubrica? A rubrica serve para eu garantir que o que está ali é verossímil, né? Aquilo é autêntico, o que foi realmente o fato que aconteceu e foi registrado no livro oficial. Bom, o Candex ele só pode ser acessado por meio de chaves de acesso, que também são gerados por sistema da Justiça Eleitoral e que fazem uma cadeia de verificação, né? Não tem como, só vai chegar na Justiça Eleitoral uma ata que for digitada se ela observar essa forma, né, que garante ali que foi realizado um lançamento por quem tinha uma chave que autorizava a fazer esse lançamento. Então, vejam essa novidade para tornar a coisa mais prática, né? Essa ata deve ser também conservada, recomenda-se uma via impressa pelo próprio partido político, até porque essa via assinada vai ter que poderá ser utilizada, né, solicitada no processo de registro de candidatura para a conferência da assinatura
dos convencionais. No entanto, como a convenção pode ser híbrida e virtual, a resolução também passa a admitir que o registro da concordância desses convencionais seja feita por meio de gravação, né, indicando ali o momento em que as deliberações são corroboradas por todos os presentes, ou né, pela maioria, conforme for, para se ter esse registro de que houve anuência. Esse vídeo, com essa parte, se essa for a forma de controle, eventualmente também poderá ser solicitado no processo de registro de candidatura. Digitada a ata, o partido ou a federação deve enviá-la à Justiça Eleitoral até o dia seguinte, por meio da internet, ou se não conseguir fazer isso, gerando o arquivo em mídia através do Candex e levando à Secretaria do TRE para fazer essa entrega. A Justiça Eleitoral vai providenciar a publicação dessa ata no sistema DivulgaCan de contas, ou seja, é possível consultar todas as atas das convenções realizadas por meio do DivulgaCan de contas e também, posteriormente, em cada registro de cada candidato. E vejam só aí a regra que está lá na Resolução 23.609, para não errar nessa parte aqui. Não vai ser recebida no protocolo, ou seja, não é recebido, o sistema não encaminha, e o balcão da Justiça Eleitoral não vai receber ata em nome isolado de um partido político que integre uma federação. Lembrando, atuação unificada, certo? Já falamos da atuação unificada. A atuação unificada significa uma só ata, uma só convenção em nome da federação, enviada à Justiça Eleitoral em nome dessa federação. Havendo a necessidade de controlar, né, se a legitimidade do que consta dessa ata, a gente fará isso, né, considerando o exame da matéria no DRAP, no processo que é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários. Em tese, uma situação extrema que aconteceu pode ensejar, por exemplo, um mandado de segurança? Em tese, sim. Mas o que se tem, né, visto e é recomendável é que as questões de fundo, as questões mais substanciais, sejam examinadas no âmbito do DRAP, porque ele tem cognição exauriente, né, contraditório amplo e a aferição pode ser adequada. Então, apenas excepcionalmente um mandado de segurança. Quer ver uma hipótese aqui? Por exemplo, se for negada, né, se tiver uma negativa de chave do SGIP, que é essa chave gerada, né, do Sistema de Gestão de Informações Partidárias, e que é a que permite o acesso ao Candex. Então, se alguma situação houver uma negativa a respeito dessa chave, é possível considerar um manejo do mandado de segurança, porque sem ela, gente, sem essa chave, isso é muito importante, tá? Lá em 2018 não era assim, isso começou em 2020 e agora se mantém. O acesso ao sistema Candex para a geração desses documentos, ele só é feito com a chave, tá? Quem atuou em 2018 e gerou esses documentos deve se lembrar que, à época, o acesso ao sistema era possível e só na hora da transmissão é que ocorria a utilização da chave. Agora, por questões de implementação de segurança, né, a chave é necessária desde o início do processo. Então, é algo para ficar muito atento aí a respeito desse momento. E como que vai ser na convenção, então, o momento de escolha das candidatas e dos candidatos proporcionais? Vou dar um golinho d'água aqui para prosseguirmos na nossa exposição. Essa escolha de candidatos e candidatas proporcionais vai observar alguns limites. Um deles é uma novidade da reforma de 2021. O número máximo de candidaturas, né, que já foi de 150%, como regra e hipóteses excepcionais 200%, ele passa a ser 100% mais um do número de vagas. Então, foi uma redução significativa, né? Então, esperamos aí, veremos menos candidaturas, possivelmente mais disputas internas, né, nos partidos políticos, porque agora o número está bem reduzido. Esse 100% mais um do número de vagas, gente, no caso, por exemplo, da Câmara dos Deputados, o que vai ser olhado é a representação daquele estado na Câmara. Então, vai se pegar um número, né, e vai fazer o cálculo a partir desse número de representantes, não é os 513, né? A gente vai pegar a representação de cada estado.
Quanto à reserva de gênero, isso também é um limite. Os partidos, além de observar um número máximo de 100% mais um, têm que assegurar que pelo menos 30% dessas vagas sejam representadas por mulheres, né? A ministra Maria Cláudia falou que com você, já deu um show aqui falando sobre a cota de gênero e as medidas para conferir efetividade a ela, né? Esse cálculo vai ser feito com base no número das candidaturas efetivamente requeridas, então não é em cima do teto de candidaturas que pode ser lançada, é em cima das candidaturas efetivamente requeridas. E um lembrete aqui é que para as federações, além de se observar os 30% no global, a gente precisa observar 30% nas indicações internas de cada partido. E essa regrinha que está lá na resolução do TSE, ela vem já evitando, né, que se possa fazer uma distorção que seria a seguinte: partidos mais ricos, que vão ter mais recursos, lançariam homens, partidos com menos recursos dentro da federação concentrariam as candidaturas femininas, e isso no final, como cada partido tem que aplicar os seus recursos proporcionalmente, poderia redundar, né, num subfinanciamento dessas candidaturas femininas. Então, essa é uma medida já preventiva a qualquer desvio, nesse sentido, utilização fraudulenta da federação para burlar, né, os objetivos aí da destinação de recursos às mulheres. Outro aspecto que tem a possibilidade de indicação de vagas remanescentes até 30 dias antes da eleição. Então, lá em 4 de setembro, né, é a data limite para termos a apresentação dessas vagas remanescentes. O que são as vagas remanescentes? É o preenchimento daquelas cadeiras dentro daquele número que a gente falou, 100% mais um, nas hipóteses em que a convenção partidária não tem indicado o número total de candidaturas que é possível, tá certo? E a candidatura coletiva? Gente, candidatura coletiva, né, é uma terminologia que a gente vê aí circulando, está bastante em debate essa situação. Tem gente que fala, mas isso é uma fraude à vontade do eleitor. Afinal, o que é a candidatura coletiva? A gente tem que ter atenção aqui, porque na nossa sistemática, né, os nossos mandatos, constitucionalmente, da forma como eles são estruturados, os mandatos são unipessoais, ou seja, cada mandato, né, a cada cargo corresponde um mandato que é exercido por uma pessoa. Mesmo quando a gente pensa no Senado, que tem o titular e tem os suplentes, cada um está no seu cargo, né, e o exercício do mandato cabe ao titular, o senador no caso, e os suplentes aguardam para eventualmente exercer esse cargo. Então, gente, nós não temos candidatura coletiva no sentido de que algumas pessoas hoje pleiteiam de mandato coletivo. É claro que essa expressão é usada, vocês vão ver ela em diversas ocasiões, mas mais como uma organização política voluntária desses grupos, né, que se organizam dessa forma, para defender uma maior democraticidade, uma maior participação no exercício desses mandatos. Mas eleito ou eleita, gente, é uma pessoa, tá? É aquela que se registrou candidata, né, foi registrado candidato ou candidata e que venha conseguir votos para ocupar uma cadeira. Então, candidatura coletiva, na verdade, eu coloquei aqui até entre aspas, porque vejam aí o artigo 25, parágrafo 2º da Resolução 23.609. Ele vai dizer que o que a gente tem são candidaturas promovidas coletivamente, né? Então, é uma forma, o que nós temos hoje é uma promoção coletiva da candidatura, ou seja, aquele candidato, aquela candidata se junta, se tem um grupo, uma base de apoio, que não é além, né, tem o partido, mas além do partido tem movimentos sociais, tem outras entidades, e essa pessoa traria, então, né, para o seu registro de candidatura, o nome desse coletivo. O que é importante aqui? Vejam aí, é possível apor, né, ao nome pelo qual se identifica individualmente essa pessoa, a designação do grupo ou coletivo social que apoia a sua candidatura. Isso é ok. O que o parágrafo 3º vai dizer? É vedado o registro de nome de urna contendo apenas a designação do grupo coletivo ou social. Então, eu vou me lançar lá candidata, eu sou a Roberta do coletivo X. Ok. Nome de urna, Roberta do coletivo X. Ok, eu não posso fazer o quê? Coletivo X. A candidatura é minha. Eu tenho que ser identificada por eleitorado como uma candidata, tá? Então, é preciso tomar
esse cuidado no momento de fazer o registro dessas candidaturas. No entanto, gente, isso aqui não é um ilícito, né? Se tiver um erro aqui, o juiz, o magistrado, ele vai fazer a intimação do partido, da federação, da candidata ou do candidato para fazer uma correção a respeito dessa nomenclatura, né? Para que a gente conste, então, o nome que faltou, por exemplo, o nome da candidata ou do candidato, tá bom? E em relação à candidatura coletiva propriamente dita, no sentido de vamos fazer uma candidatura em que a gente pega 5 pessoas, por exemplo, e registra como uma candidatura só para o cargo de deputado. Isso eu acho que não tem como, embora a gente tenha uma discussão no Senado, eu acho que uma proposta como essa esbarra, né, na ideia da igualdade do voto. O que é a igualdade do voto? É aquela regra, uma pessoa, um voto, ou seja, o meu voto tem que ter o peso, o valor do voto de qualquer outro eleitor ou eleitora. E se eu permitisse que eu, né, por exemplo, Roberta, votasse num grupo de pessoas e que todas pudessem aproveitar o meu voto, é como se o meu voto ali fosse, por exemplo, multiplicado por 5. Ou seja, a ideia desses grupos é que depois, se uma dessas pessoas sair, por exemplo, para exercer um cargo de secretário, outro do grupo assume, e não o suplente que foi eleito na sequência, né, desse cargo. Esse é o problema aqui, é a gente criar uma ordem horizontal de sucessão nesses cargos, sendo que o que a gente tem é uma ordem de suplência entre candidaturas unipessoais para exercer cargos também unipessoais, tá bom? Então, esse debate aí hoje está acalmado aqui em relação, pelo menos, ao nome de urna, e é ver se outros movimentos continuarão a prosseguir a respeito desse tema. Pessoal, DRAP, RRC e RRCI, essas 3 siglas são os nossos 3 procedimentos do registro de candidatura. Esses procedimentos, eles vão ter início, como nós falamos, na data de 15 de agosto, né? O primeiro deles será justamente o DRAP, que é o Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários, e o RRC, que serão apresentados até 15 de agosto, e a partir daí a gente vai ter uma publicação de um edital e 2 dias para que aquelas pessoas escolhidas em convenção, que não foram indicadas candidatos, possam, levados a registro, possam fazer isso diretamente, sem ser por meio do partido da federação, e os 5 dias seguintes, os 5 dias contados do edital, para que seja apresentada a impugnação ao registro de candidatura, aquela ação em que vai se questionar a existência de impedimentos ao deferimento do registro, e também a notícia de inelegibilidade, pela qual cidadãos e cidadãs em geral trazem a conhecimento do magistrado ou da magistrada, né, a necessidade de termos ali uma aferição de um possível impedimento que foi detectado por esse cidadão ou essa cidadã. Vamos falar um pouquinho das características de cada um desses procedimentos e para que eles servem, né, aqui de forma bem prática. O demonstrativo de regularidade dos atos partidários é justamente o procedimento, é o formulário, vai ser acessado lá no Candex, demonstrativo de regularidade dos atos partidários, vai formar autos próprios, e esse é o procedimento de habilitação do partido, da federação ou da coligação para participar do processo eleitoral. Já mencionei aqui que é uma forma de organização prevista na resolução do TSE, e tem um detalhe: se ele não for apresentado até o dia 15, mas alguma candidatura vinculada a esse partido for apresentada, lembrando, a gente não tem candidatura avulsa, mesmo se a pessoa for filiada a um determinado partido político, vai haver uma intimação nesse registro de candidatura para que esse DRAP seja apresentado em até 3 dias. Essa é a única hipótese, em que é possível uma apresentação posterior. Se não for apresentado o requerimento de registro de candidatura, não vai ter uma intimação no DRAP, para falar, olha, cadê esse candidato que você não trouxe? Nesse caso, nós vamos ter o outro prazo que eu falei, 2 dias, para que os interessados prejudicados pela inércia do partido apresentem o seu próprio registro de candidatura. Já falei aqui, que o PLP 112 está trazendo a previsão do DRAP para suas normas, e o DRAP, gente, vai ser o que a gente chama na Justiça Eleitoral de processo mãe, Como eu falei, toda candidatura vai ser vinculada a um processo DRAP, e vai haver uma relação de prejudicialidade. O que é essa relação de prejudicialidade? Primeiro, sempre será julgado primeiro o DRAP, depois eu vou julgar o registro dos candidatos.
Se o DRAP for indeferido, porque esse partido não está regular no perspectiva da sua possibilidade de participação nas eleições, isso vai impactar todas as candidaturas. E aí todas elas vão ser indeferidas por conta do DRAP, tá? Então, vejam a importância, né, desses atos estarem corretamente documentados e realizados. Mas, apesar disso, a instrução desses registros de candidatos, ela prossegue, porque, eventualmente, se tiver um recurso lá na decisão do DRAP que foi indeferido, e isso for revertido, a gente pode ter, né, eventualmente, a retomada do fluxo desses registros de candidatura e eles, eventualmente, podem ser até deferidos. Quanto ao requerimento de registro de candidatura, qual que é o objeto dele? É a habilitação dos candidatos e candidatas. Então, aqui eu vou ver se os cidadãos e as cidadãs preenchem requisitos, tá? E vamos tomar cuidado que uma matéria de um não mistura com a do outro. O DRAP, eu olho a matéria partidária, inclusive a cota de gênero. Não adianta querer discutir o desatendimento de cota de gênero, que é um requisito do partido, lá no registro das candidatas mulheres, tá? Não é possível fazer isso. A gente precisa ter necessariamente a separação. No registro das candidatas e dos candidatos, eu vou olhar aqueles requisitos pessoais que eu falei com vocês, para que a pessoa possa participar da eleição. Então, vão ser aferidos esses requisitos, né? Outra coisa é que no registro de candidatura a gente não vai examinar alegações de práticas ilícitas, né? A pessoa está comprando voto, praticou outros ilícitos. Isso não é trazido para dentro do registro de candidatura, nós só vamos ver os requisitos. E quem vai fazer o requerimento desse registro de candidatura é o partido, a federação ou coligação, que vai o quê? Apresentar seus candidatos. Vai falar, olha, essas aqui são as candidaturas que eu trago para vocês. E a pessoa, o cidadão ou a cidadã cuja candidatura é requerida, ela vai figurar no processo como interessada e ela poderá, inclusive, atender às diligências. Aliás, deve ficar de olho, tá, gente? Quem está aí assistindo e tem interesse em se candidatar, fique de olho, acompanhe com o seu partido, porque é realmente importante que vocês estejam cientes, né, de todas as diligências necessárias nos seus processos. Esse requerimento de registro de candidatura, ele vai ser transmitido via internet pelo Candex até às 8 da manhã do dia 15/8, tá? Então, fiquem atentos aí, quem gosta de deixar para a última hora, não é recomendável, mas vejam aí que há uma madrugada, né? Isso foi estendido em 2020, o prazo acabava 23h59 do dia 14, e o TSE percebeu ali que dava para a gente ganhar esse período, né, onde outros atos não vão estar mesmo sendo praticados. Se algum partido, federação, coligação quiser mandar na madrugada, essa documentação ainda pode chegar. Se não for possível, principalmente, mais uma vez, aconselhando não deixar para a última hora, porque isso normalmente há uma sobrecarga do sistema nesse período, né? E aí, gente, não há sistema que aguente, tá? Eu já tive algumas conversas ali com os colegas da Secretaria de Tecnologia da Informação, porque às vezes eu sou leiga, né, de informática. Às vezes a gente fala, mas por que o site da Receita Federal não cai? Ele falou, olha, não há a menor comparação do fluxo de dados que a gente tem que mandar, né? Porque não são só os formulários, tem certidões, tem documentos, e aí às vezes o peso desses arquivos sobrecarrega demais o sistema. Ele falou, não tem paralelo, né, do que é feito nesses momentos críticos do registro de candidatura, a transmissão, a sobrecarga da rede. Então, ó, fiquem atentos e evitem deixar para a última hora, né? Tente fazer isso aí com um prazo mais adequado. E se no final não der conta? Passou 8 da manhã, não consegui transmitir as informações do registro. Vai ter que salvar a mídia, né, digital, e vai levar lá na Secretaria do Tribunal até 19 horas do dia 15/8, tá? Então, muita atenção com isso aqui. E lembrando, se o requerimento de registro de candidatura for indeferido, isso não vai ter um impacto lá no DRAP. Lembram que eu falei da relação de prejudicialidade? Então, primeiro eu julgo o DRAP, depois eu julgo o registro de candidatura. Logo, eu não posso inverter a ordem. Olha, teve uma mulher que foi a candidatura dela indeferida. Aí eu vou voltar lá no DRAP e vou ver o atendimento da cota de gênero de novo. Não é assim que funciona, tá? Não é assim. Uma candidatura indeferida não tem esse efeito automático. Agora, muita atenção. O TSE avançou nesse controle das possíveis fraudes aí à cota de gênero, e uma das medidas é fazer um controle mais rigoroso de documentação
da fotografia, né, apresentadas por candidaturas femininas, e isso é passível, né, de havendo suspeita ali de que, olha, parece que o partido praticamente pegou o nome dessa mulher, julgou aqui, colocou alguns documentos muito precariamente apresentados e largou esse processo para lá. O magistrado ou a magistrada poderão intimar o partido para apresentar autorização assinada por essas candidatas, tá? E eventualmente até tomar outras diligências. E se a conclusão for que essa era uma candidatura que não tinha autorização para ser requerida, a consequência aqui, gente, não é indeferimento de registro, é não conhecimento. E se esse pedido for não conhecido porque se conclui que a candidatura é inexistente, aí sim, candidatura inexistente, eu vou voltar lá no DRAP e falar, olha, fomos ludibriados, essa candidatura tem que ser descontada. Se isso acontecer depois do prazo de substituição, esse partido poderá, inclusive, ter o risco, né, de, se não atingir o percentual, ser impedido de participar das eleições naquela circunscrição da eleição proporcional, tá certo? Então, muita atenção com isso, né? Como eu já disse, a ministra Maria Cláudia falou aqui sobre a necessidade, né, da gente, como sociedade democrática, garantir uma pluralidade de candidaturas e, por isso, ideal que sempre se busque, né, o jeito de promover candidaturas femininas, né, não é ficar assediando, né, mulheres falar, você tem que sair candidata, senão o partido está prejudicado. É criando as oportunidades dentro dos partidos políticos para que as mulheres possam participar efetivamente, porque aí, naturalmente, elas vão, né, estar preparadas aí para ocupar esses espaços e ter candidaturas efetivas. Então, muito importante isso aqui. Quanto ao requerimento de registro de candidatura individual, gente, qual é a particularidade dele? O objeto, ele é igualzinho o requerimento do registro de candidatura. O ponto aqui é que ele vai ter, por legitimado ativo, aquela pessoa que foi escolhida em convenção, mas não teve seu nome levado a registro até 15 de agosto. Ela, então, terá 2 dias após a publicação do edital, que vai conter todos os registros de candidatura. Então, dica que vale ouro, né? Quem for apresentar seu nome em convenção, não sai de lá comemorando, fui escolhido, acabou, vira as costas. Fique atento no dia que o partido vai apresentar o requerimento dessas candidaturas e confira se seu nome consta do edital das candidaturas requeridas. Porque se não constar, só existem 2 dias de tempo hábil para poder fazer essa correção, tá certo? E apresentar essa candidatura. Quanto ao mérito desse pedido, né, para saber se o partido, se a pessoa tem ou não direito a ser candidato, além dos requisitos normais da candidatura, eu vou observar, gente, se por acaso, é uma hipótese remota, mas essa candidatura não deixou de ser apresentada porque o partido precisou retificar aqueles quantitativos legais que ele tinha que observar. Então, por exemplo, vamos supor que a convenção indicou 20 candidatos e só podia indicar 15, né? Nessa situação, os 5 candidatos excedentes vão ter que ser cortados. A mesma coisa se o percentual de gênero não estiver sendo respeitado. Então, pode ser que o partido deixe de apresentar algumas candidaturas por conta da necessidade de adequação aos limites legais, né? Mas, fora isso, ele precisa apresentar o registro daqueles candidatos que, né, daquelas pessoas que foram escolhidas em convenção. Gente, essa telinha aqui, ela traz, vocês vão receber esses slides, tá? Então, vocês estão vendo aí, né, a telinha toda. Fiquem depois acompanhando. Eu sugiro fazer o que com esse demonstrativo aqui que eu trouxe para vocês. Peguem a resolução 23.609, peguem a partir da tramitação dos pedidos de registro nas eleições gerais, né, nos TREs ou no TSE, conforme seja a situação que vocês estão examinando, e sigam esse fluxo. Esse fluxo aqui é o que vem desde a apresentação do pedido no TRE, tá? Até o julgamento, né, final lá, quando a gente teria a remessa ao TSE em grau de recurso, parecer e tudo mais. Então, aqui, gente, eu destaquei os principais momentos, né, com prazos para que vocês acompanhem o procedimento. Então, a recomendação de estudo aqui façam lá o acompanhamento com a resolução 23.609 para ter certeza que vocês estão captando esse fluxo procedimental. E esse procedimento aqui é o do registro sem a impugnação, que está na resolução dessa forma. Primeiro, sem a impugnação, tá certo? Agora, passando para falar da impugnação, a gente vai ter exatamente um complemento em relação
aquele procedimento, né, que eu acabei de mencionar. A ação de impugnação ao registro de candidatura é um procedimento jurisdicional de caráter incidental, em que os legitimados, que são Ministério Público, os outros partidos, os outros candidatos, as outras federações adversárias, né, podem apresentar alegações relativas à existência de óbice ao deferimento de uma candidatura. É um procedimento que é incidental, porque ele vai ingressar, né, num processo de registro de candidatura que já existe, e o pedido formulado é justamente o indeferimento do registro. Ele tem caráter contencioso, porque agora, ingressando esse legitimado que quer questionar a candidatura, o candidato vai se defender disso, né? Podendo, inclusive, contar também com a atuação do seu partido a esse respeito. O prazo é decadencial, ou seja, depois dos 5 dias do edital, não poderá ser apresentado, né, como ação de impugnação ao registro de candidatura, e ele já é apresentado diretamente no PJE, ou seja, quando o requerimento de registro é apresentado, ele é feito via Candex, né, e remetido para a Justiça Eleitoral, como nós vimos, até às 8 horas do dia 15/8, ou então levado ao cartório até às 19 horas dessa data. No caso da ação de impugnação, gente, já é uma atuação de advogado ou advogada, ou seja, diretamente naquele processo de registro que já tramita, vai ser apresentada a impugnação. E aí, deixando bem claro, para a ação de impugnação é preciso haver advogado ou advogado. Lá no registro de candidatura, enquanto não impugnado, o candidato não precisa de advogado. Aqui os legitimados a impugnar vão precisar, e quando for o momento do candidato se defender, ele também precisa estar representado pelo advogado, tá certo? Outro procedimento que nós temos aqui, né, outra forma de suscitar as inelegibilidades é a notícia de inelegibilidade. Essa aqui não é ação, e como eu falei, ela está à disposição dos cidadãos e cidadãs que queiram trazer notícias a esse respeito para auxiliar o magistrado ou magistrada na análise dos requisitos da candidatura. Então, ela vai ser apresentada no exercício do direito de petição, ela é trazida no bojo do próprio processo de registro de candidatura e ela é uma mera informação. O que quer dizer isso? Aquele noticiante, ele não se torna parte do processo de registro de candidatura. Ele vai dar a notícia e essa é a contribuição dele, né? Ele não tem legitimidade ativa, ele não se torna parte. Não vai instaurar contencioso, exatamente porque esse eleitor é um mero colaborador do juízo, é sujeito ao prazo preclusivo, ou seja, depois dos 5 dias também não pode ser apresentada. E uma novidade, gente, desse ano, poderá ser apresentada por meio de peticionamento avulso. Isso aqui é uma aplicação que foi desenvolvida pelo TSE para permitir que nos processos de registro de candidatura que já estão em trâmite, as hipóteses em que é possível atuar sem advogado, quais são elas? A apresentação da notícia de inelegibilidade e o atendimento a diligências quando nós tivermos o registro sem impugnação, a pessoa sem advogado possa fazer o acesso a esse peticionamento avulso e juntar, né, vai fazer a remessa via peticionamento avulso, o servidor da secretaria vai receber e vai fazer a juntada no PJE, sendo que o interessado tem que acompanhar. Isso foi uma forma de conciliar a possibilidade de que alguns atos sejam praticados sem advogado com o fato de que o PJE exige advogado, né, exige alguém que tenha representação ali para poder atuar. Então, como que a gente ia conciliar isso, né? Tudo até hoje vinha sendo apresentado, em 2018 foi assim, no próprio balcão da secretaria. Agora, os interessados têm essa outra forma para atuar, tá bom? E aqui também, mais uma vez, é só a exposição procedimental a partir do edital com a lista de candidaturas, né? 5 dias para essas medidas impugnativas, a citação, a defesa em 7 dias. Ali nós podemos ter a extinção do processo, o julgamento antecipado, se não tiver necessidade de provas, ou o início da fase instrutória e os prazos aqui da instrução, tá? De novo, a recomendação é: utilizem esses slides, peguem lá para ver o fluxo do procedimento, né, que a gente vai ter na resolução e verifiquem, né, se há alguma dúvida ali, algum aspecto que vocês, né, para vocês tirarem as dúvidas de vocês acompanhando aqui, principalmente questão de prazo, né, que é sempre algo muitíssimo importante. Pessoal, nós estamos caminhando aqui para a conclusão da nossa exposição e eu deixei
inclusive porque vi que era uma solicitação assim direta, né, do curso, que a gente pudesse falar de fatos supervenientes aqui, que impactam na candidatura. E eu vou trazer para vocês uma coisa que eu garanto, acho que é uma informação, pelo menos para 90% das pessoas, é novidade relacionada à chamada sistemática de destinação de votos, tá? Essa destinação de votos, ela é tratada na resolução 23677, pessoal, um instante, um golinho d'água. Ela é tratada nessa resolução 23677, que vem a ser a resolução de sistemas eleitorais da Justiça Eleitoral, uma novidade de 2021. Essa matéria constou da resolução de atos gerais lá em 2020 e antes disso constava também de resoluções de atos preparatórios. A gente tem caminhado no tratamento disso e é importante vocês saberem que cada voto, né, que a gente concede, qual é o destino desse voto a partir da situação de cada candidatura. Bom, a primeira hipótese que nós vamos ter é pensar na candidatura sub judice, né? Esse nome latim aí, mas é muito falado. O que é uma candidatura sub judice? Conforme o artigo 16A, né, da Lei das Eleições, a Lei 9.504, a candidatura sub judice vai ser aquela que, na verdade, não é decidida por decisão definitiva. Ou seja, enquanto estiver pendente o recurso da pessoa, a candidatura sub judice atua quase como uma tutela antecipada legalmente assegurada. A pessoa pode, apesar, inclusive, numa situação em que ela esteja com registro indeferido, mas esteja recorrendo, ela pode praticar todos os atos de propaganda e ela pode, inclusive, constar seu nome na urna e receber votos. Então, vejam só, ela está indeferida, mas essa condição sub judice, nos termos do artigo 16A, né, que é enquanto não tiver a decisão definitiva desse registro de candidatura, ela pode praticar atos de propaganda e ela pode também receber votos. Muito bem, gente, atenção aqui, ela pode receber votos. Candidato sub judice que está com registro indeferido não pode ser diplomado, não pode tomar posse, não pode exercer mandato. Então, essa é uma primeira distinção que a gente tem que entender. Pode receber os votos, mas o que vai acontecer, né, se a gente tiver uma hipótese em que, por exemplo, o governador mais votado, vamos imaginar aí, estava com registro indeferido sub judice. Ele não vai ser proclamado eleito, ele não vai poder assumir, não vai ser diplomado, tá? E aí o exercício do cargo do executivo passa a ser feito pelo presidente do órgão legislativo do mesmo nível, né? Nesse caso, uma Assembleia Legislativa. Agora, veja só, quando é que cessa, ou seja, quando é que acaba essa candidatura sub judice? Essa candidatura, ela vai cessar, nos termos do artigo 51, parágrafo 1º da resolução 23609, no momento que o TSE proferir a sua decisão colegiada, ou seja, no momento em que o colegiado do TSE, então não é a decisão monocrática, se reunir e falar, olha, realmente esse registro de candidatura vai ser indeferido. Quem acompanha os julgamentos do TSE deve até ver, né, principalmente ali a partir da gestão do ministro Barroso, houve um cuidado em deixar consignado no final dessas decisões, né, tanto do registro de candidatura quanto noutra coisa nós vamos falar que são as cassações, indicando qual que é o efeito, né, desse indeferimento de registro prático. Qual é o efeito prático disso? E aí que entra a ideia de destinação de votos. Então, vejam só, o artigo 16A, parágrafo único, ele vai dizer até que para que os votos sejam aproveitados, inclusive para a legenda, esse é o texto que vocês vão ver lá, para constar, ser aproveitados, inclusive para a legenda, esses votos precisariam, o candidato teria que ter seu registro deferido na instância final. Mas, aproveitando um outro dispositivo, que é 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, que fala numa possibilidade de aproveitamento de votos para a legenda, a resolução do TSE fez uma leitura calcada no prestígio ao melhor aproveitamento do voto do eleitor. Isso significa o quê? Olha, se o candidato tiver no dia da eleição, né? Então, vamos começar aqui, deixa eu voltar na primeira hipótese. Vamos supor que essa cessação da candidatura sub judice aconteceu em qualquer caso ali
antes do pleito. Se isso acontecer antes do pleito, e é um tanto quanto raro, mas pode acontecer, principalmente na eleição geral, o voto, né, daquele candidato que estava indeferido e teve a decisão do colegiado do TSE proferida antes da eleição, ele entra numa situação que a gente chama de nulo técnico, tá? Esse voto nulo técnico, ele significa o seguinte, olha, eu, de preferência, tiraria o nome desse candidato da urna, mas às vezes a urna fechou e não é possível não fazer, o nome fica lá, aparece na urna, né, para o eleitor, mas a pessoa já não tem candidatura que pode receber votos, né, nos termos da regulamentação da candidatura subjúdice. Muito bem. O que vai acontecer, gente? A urna avisa para o eleitor se ele escolher esse candidato. Ela vai falar, olha, esse candidato está aqui, a votação, o voto nele vai ser nulo. É nulo por quê? É um nulo igual voto nulo, igual voto em branco, essa hipótese que eu estou falando, porque a cessação da candidatura subjúdice dele já ocorreu por decisão do TSE ou, claro, por decisão transitada em julgado antes da eleição. Essa é uma hipótese mais rara. As mais interessantes aqui a gente vai pensar agora. Se o candidato estava deferido na data da eleição ou não julgado nessa data da eleição, a resolução vai falar o seguinte, olha, eu vou permitir que se o indeferimento, a primeira vez que o registro é indeferido, isso ocorrer após a eleição, a gente poderá fazer o aproveitamento desses votos para a legenda. E isso pensando no seguinte sentido, o eleitor estava de boa fé, fazendo uma escolha na data da eleição, um candidato que lhe parecia viável ou uma candidata que lhe parecia viável. E eis que, de repente, ele é surpreendido dias depois, meses depois, com a decisão de indeferimento do registro daquele candidato. Será que, nessa hipótese, ele não daria o seu voto para outro candidato do mesmo partido ou da mesma federação, outra candidata, né, conciliando os seus interesses políticos com candidaturas viáveis? Então, por conta disso, é que o TSE deu prevalência nessa hipótese para a aplicação do artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, que diz que o voto pode ser aproveitado para a legenda, tá? Então, essa é uma hipótese. Agora, se o candidato já estava indeferido na data da eleição, uma vez que for confirmado o indeferimento da decisão do registro de candidatura dele, gente, nós faremos, e é isso que tem constado bem claro das decisões do TSE, nós faremos uma retotalização, né? Nós traremos ali uma ideia de que a gente precisa refazer o cálculo inteiro. Esse voto vai ser considerado anulado, tá? Então, esse voto desse candidato não pode ser aproveitado para a legenda, ele vai ser anulado e a gente faz uma retotalização. Não é a mesma coisa de chamar suplente, eu vou passar uma borracha, eu vou fazer o cálculo de novo daquela, né, eleição e, sendo o caso, pode até haver, a depender do percentual de candidaturas nessa situação, novas eleições, né? Se for no majoritário, sempre que isso atingir o mais votado, a gente vai ter novas eleições, né? Aliás, em eleição majoritária, gente, não existe nem falar em aproveitamento para legenda. Em qualquer hipótese, né, o voto será anulado. Mas na proporcional, se mais de 50% dos votos estiver nessa situação aqui, ao fazer a retotalização, perceber-se que mais de 50% dos votos estão anulados, seja dos indeferidos, seja dos cassados, das situações que for, isso pode também ser caso de novas eleições. Então, o que tem constado das decisões do TSE, por exemplo, é dizer assim, por exemplo, né, indefiro, confirmo, né, nego o provimento ao recurso, mantendo o indeferimento desse registro de candidatura, determinando a comunicação ao TRE para que de imediato, independente da publicação do acórdão, proceda a retotalização ou convoque novas eleições ou chame o presidente do órgão legislativo para exercer o mandato nesse período, enfim, todas essas providências têm constado das decisões do TSE. Outra hipótese que nós temos, que é um fato superveniente que pode impactar nas candidaturas, né, de alguma forma, é a inelegibilidade superveniente. E aqui, gente, nós vamos tomar um cuidado, porque essa alteração dessa regra aqui sobre a inelegibilidade superveniente, ela foi oriunda do final ainda de 2019. Mas como foi uma regra aprovada após
o marco temporal, que seria um ano antes da eleição de 2020, ela não foi aplicada a 2020. Ela será, então, aplicada pela primeira vez a 2022. E o que diz hoje o artigo 262 do Código Eleitoral? Ele diz que inelegibilidade superveniente é aquela ocorrida entre a data da efetiva apresentação do registro e 15 de agosto, que é o limite, né, do registro de candidatura. Como foi até 2020? Até 2020 prevalecia a súmula 47 do TSE, que indica que inelegibilidade superveniente é entre o registro e a data da eleição. Vocês estão vendo aí como foi reduzido, né, o prazo de inelegibilidades supervenientes. Além disso, o 262 vai dizer que essa inelegibilidade superveniente ela pode ser suscitada no próprio registro de candidatura ou então por meio do recurso contra expedição de diploma. E o que vai acontecer, qual é o efeito da procedência do recurso contra expedição de diploma na destinação de votos no exercício do mandato? O mandato pode ser exercido em sua plenitude até a decisão colegiada do TSE, é a disposição expressa do artigo 216 do Código Eleitoral. E quanto à destinação de votos, muita atenção aqui, gente. Às vezes a gente vê decisão de recurso contra expedição de diploma falando que o candidato foi cassado. O recurso contra expedição de diploma, ele não é uma ação sancionatória, ele não está apurando ilícitos eleitorais. Ele está apurando também os requisitos que eram da candidatura. E nesse caso, mais técnico é a gente falar que o diploma foi desconstituído, é uma decisão, é uma ação desconstitutiva do diploma. Aliás, esse é o nome, né, que consta do PLP 112, caso venha a ser aprovado, o RCED não aparece mais e aparece a ADD, Ação Desconstitutiva de Diploma, que seria o nome mais adequado. O RCED, se for julgado, né, procedente, levando então a essa desconstituição do diploma, ele vai permitir o aproveitamento de votos para a legenda, nos mesmos moldes do registro de candidatura. Por quê? Exatamente porque a ação não tem caráter sancionatório, tá? Então, é só um espelho do registro de candidatura. Não vamos confundir os efeitos da própria cassação, que já veremos na sequência. Uma outra hipótese, essa é a penúltima que a gente vai tratar, é a reativação de uma inelegibilidade suspensa. Então, vamos imaginar, gente, que no curso do processo de registro de candidatura, né, aquele candidato que tinha uma inelegibilidade consegue uma tutela no STJ e essa tutela, né, vem a suspender a inelegibilidade que atingia, fulminava a sua candidatura. Nessa hipótese, essa novidade vai ser benéfica a ele e ele vai poder concorrer. Até aqui, né, feijão com arroz simples, isso vai permitir a candidatura. O que vai acontecer, essa é a grande questão, se essa tutela provisória cair, né, se for revogada, se ele não tiver mais respaldado por isso no curso do processo eleitoral. Bom, havendo essa queda dessa liminar, essa revogação, essa perda dessa tutela, até o momento da data da diplomação, né, a gente vai ter uma possibilidade de que isso impacte ainda sobre a candidatura. Então, o entendimento prevalecente do TSE é que até a data da diplomação, a gente consolida qual é a situação desse candidato, dessa candidata. Se ainda estiver albergado pela liminar, pela tutela provisória, a candidatura, em regra, estaria garantida. Se cair antes disso, pode reativar aquela inelegibilidade que já existia e esse candidato ficar afastado da eleição. Eu critico aqui, gente, esse limite temporal, tá? Embora reconhecendo, ele está lá reconhecido, né? Foi fixado na jurisprudência do TSE a partir desse recurso especial 213/32. E critico na mesma linha do voto vencido do ministro Luiz Fux, que falou o seguinte: olha, tutela provisória é um instituto processual que é marcado pela precariedade. Todo mundo que tem uma tutela provisória sabe que está diante de uma situação precária e que é reversível. Então, ele diz o seguinte: a gente acaba dando um caráter de definitividade para essa tutela se eu permito, né, a esse candidato seguir concorrendo, apesar do indeferimento da tutela ter caído e ficar explícita aquela inelegibilidade. Lembrando, essa não é uma inelegibilidade superveniente, essa é uma inelegibilidade que existia, foi suspensa e passa a ser reativada. Então, faço essa crítica.
O interessante é que bem recentemente, nesse julgado aí que eu disponibilizei para vocês, o 0600-49134, julgado em 3 de agosto de 2021, o TSE acabou identificando assim, olha, está havendo muito abuso, e de fato está havendo, né, com todo respeito aí, sou admiradora da atividade da advocacia, mas a gente tem visto, em algumas hipóteses, né, uma certa corrida maluca em torno de liminares, nesse apagar das luzes ali já perto da diplomação, muitas vezes juízos incompetentes, né, ou seja, não é o juiz que sequer poderia proferir aquela decisão, e que dá uma liminar, suspende. Às vezes, dias depois ela cai. Cai dias depois, mas como já passou o marco da diplomação, fica por isso mesmo. O que aconteceu nesse julgado, nesse 0600-49134, é que foi reconhecida uma fraude processual na obtenção de uma liminar, e aí com isso, mesmo lá em 3 de agosto de 2021, reconheceu-se o efeito, né, sobre a candidatura e aquela pessoa foi afastada, inclusive já estava no exercício do mandato, foi afastada, tá? Então, atenção a esses procedimentos, né, e verifiquem também esses 2 precedentes que eu trouxe para vocês aqui. Para arguir essa inelegibilidade suspensa, também foi fixado no recurso especial 213/32, que o momento e a forma seria no máximo, né, até o recurso contra expedição de diploma. Ou se suscita no registro de candidatura ou no recurso contra expedição de diploma. E por fim, gente, para irmos terminando aqui, vamos falar rapidamente sobre cassação do registro de candidatura e seus impactos sobre os votos. A cassação, gente, é uma sanção pela prática de ilícito eleitoral, aplicada numa ação autônoma, né, as ações que apuram ilícitos aí, né, práticas graves que vulneram a legitimidade e a normalidade das eleições. Aqui, eu não estou falando de aferição de requisitos, eu estou falando de reconhecimento de práticas, né, contrárias ao direito e que por isso serão punidas. Se eu estou falando em punição, eu preciso entender que seria um contrassenso, e de fato isso já constou em resoluções anteriores, que fosse possível um aproveitamento de votos do cassado, né? E é essa situação que foi ajustada a partir de 2020, não se permitindo, né, que os votos, em qualquer momento que seja proferida a cassação, normalmente vai ser depois da eleição, possa acarretar o aproveitamento de votos, né, pelas pessoas, pelos partidos, pelas legendas partidárias dos candidatos cassados, né? Os votos é que estão viciados por compra de voto, por abuso de poder econômico, por diversos ilícitos. Então, eles não podem ser aproveitados. Esses votos serão invalidados. Por outro lado, existe na lei, no nosso Código Eleitoral, artigo 257, parágrafo 2º, que, em razão da gravidade da sanção de cassação, vai indicar um efeito suspensivo decorrente da lei, ou seja, na pendência de recurso ordinário, a gente vai conservar tudo, né? Então, não vai produzir nenhum efeito à cassação enquanto tiver o recurso ordinário pendente. Então, pode ser candidato, aí veja a diferença em relação à candidatura subjúdice. Eu suspendi aqui, eu suspendi tudo. Pode ser diplomado, pode exercer mandato. Então, durante a pendência do recurso ordinário, o voto vai estar como válido, né? Então, é um efeito mais amplo que o da própria candidatura subjúdice, mas uma vez que ele acabar, ele vai ter sempre, necessariamente, o efeito de anulação dos votos com a retotalização, lembrando, jamais vou convocar suplente, e, se for o caso, fazer novas eleições, né? Então, lembrando que isso foi corrigido em resolução de 2020, mas que em julgamento de casos concretos, inclusive um que está aí bastante famoso, né, que foi o caso do Francisquini, diante do reconhecimento de que havia uma distorção, já que o artigo 222 do Código Eleitoral determina a anulação de votos viciados por práticas ilícitas, inclusive em relação aos casos de 2018, o TSE tem feito esse julgamento né, compatível com essa regra, tá bom? Pessoal, terminamos por aqui o nosso encontro, né? E ficamos aí aguardando. Não temos perguntas. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Acho que é muito conteúdo. Acompanhem depois aí, se forem reassistir as aulas, com a resolução 23609 do ladinho lá. Melhor amiga de vocês aí para o registro de candidatura é a resolução 23609, e eu desejo uma excelente continuidade de estudos para vocês aqui ao longo do nosso curso do IEJA, tá bom? Boa noite e até a próxima. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. Ensinar é o que fazemos direito.